Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Excel, sou sócio-diretor aqui da Iocto. Estamos começando aqui mais uma iniciativa da série Conhecendo Gigantes. Para quem não conhece essa série, é uma série muito pautada aqui por compartilhamento de histórias de carreira, principalmente aí buscando referências de grandes líderes da área de tecnologia. Só lembrando com vocês que a Iocto é uma consultoria 100% especializada em atender cadeiras aí de especialistas até executivos na área de tecnologia da informação. E hoje é com grande prazer que eu recebo aqui a Leila Rodrigues. A Leila é diretora Brasil de Tecnologia da Johnson Medical Devices. Leila, super bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Paulo, eu que agradeço o convite, de poder contar e compartilhar aqui a minha jornada e quem sabe também ajudar a inspirar aí pessoas que possam vir para a carreira de tecnologia ou que estejam pensando nisso. Obrigada mesmo. Legal, Leila, super bem-vinda. Só trazendo alguns insumos aqui da carreira da Leila, né? Ela tem mais de 20 anos de experiência, né, em gestão de áreas de tecnologia da informação e com passagem aí desde empresas de consultoria, bens de consumo e mercado farmacêutico, né? Além disso, ela é formada em administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas, tem duas pós-graduações, né, especializações, uma na área de segurança da informação e a outra na área de projetos complexos. Muito bem. Bom, eu diria que os grandes responsáveis pela minha escolha foram os meus pais, mesmo sem a intenção, né? Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eu costumo dizer. Eu acho que todo mundo que vai ver esse vídeo vai lembrar disso, né? Pelo menos ali na idade que eu tô, que os anos 90 foi o boom dos computadores pessoais nas casas, né? Os personal computers, os PCs. E os meus pais, mesmo sem muita informação e conhecimento, eles entenderam que aquilo era o futuro, que nós filhos, né? Eu tenho 3 irmãos, deveríamos começar a estudar, a ter contato com isso. E aí a gente ganhou o nosso primeiro PC montado, sem marca, né, parcelado em 12 vezes, com financiamento. Na época era muito comum, né, o financiamento ou consórcio das famílias da mesma classe social que a nossa, para elas comprarem, adquirirem eletroeletrônicos que eram muito caros. O exemplo do videocassete, acho que todo mundo lembra disso, né? E a partir daí eu me apaixonei, né? Eu realmente não gostava da parte gráfica, então tinha lá o Windows, né? Mas eu gostava mesmo daquela tela preta do MS-DOS, eu adorava dar comando, ter uma lógica para operar o computador e ele responder. E aí foi aí que eu decidi no ensino médio a fazer um curso tecnólogo, não o ensino médio regular, né, mas também a parte técnica junto. E aí eu escolhi processamento de dados. E diferente de hoje em dia, naquela época, os tecnólogos, eles podiam estagiar, né, e eu tinha 16 anos quando eu fui para o meu primeiro estágio. Na época, eu enviei mais de 100 cartas, na época eram cartas, né, para as empresas com o currículo, e participei de alguns processos, mas eu tive a grande sorte de um dos processos eu passar, que foi numa multinacional americana chamada Xerox, ou Xerox, e desde aí eu não parei mais, né, eu realmente me apaixonei pela área e segui nessa carreira. Legal, você vê, né, como tudo tem um início, né, então são fatores ali preponderantes, acho que impulsionam, né, essa vontade de aprender, né, ou estimular esse trabalho numa primeira questão, né. Paulo, eu vou te comentar aqui que eu vou falar de um caso que me ensinou muito mais sobre o mundo corporativo e sobre a nossa condição. E mesmo sendo muito jovem, eu tive uma experiência que acho que mudou minha vida, né? E eu sempre digo que nós estamos em uma posição, em uma função, e nós não somos, porque isso muda muito rápido no contexto corporativo. As mudanças acontecem cada vez mais rápidas, né? E essa história que eu vou contar aqui, ela começou com a entrevista. Eu estava participando de um processo numa empresa suíça, e já faziam 2 meses que eu estava nesse processo, e seria a última entrevista, era a 7ª entrevista em 2 meses que eu fazia naquela empresa. E aí eu estava indo para a empresa, eu saí com antecedência e houve um acidente no trajeto. E foi um caminhão que tombou na marginal do Rio Pinheiros, eu não consegui chegar no horário, e eu acabei chegando 30 minutos atrasada para uma entrevista, né, que era por videoconferência
mas eu tinha que estar presencial para adentrar a sala de videoconferência, Perfeito. ia ser com o head da Alemanha. Bom, claro que quando o RH me colocou na sala, ele já não estava mais lá, né? Eles tentaram contato com ele, ligações, e ele não respondia nenhuma das ligações. Então, eu tenho certeza que, conhecendo um pouco hoje do mindset alemão, suíço, né, da cultura, ele deve ter pensado, ela não está interessada nessa posição, porque ela não respeitou o horário, né, e ela é uma candidata a essa posição. E naquele momento eu realmente falei assim, esse processo não vai dar mais certo, eu desencanei, mas aí, como eu já tinha passado por 6 entrevistas, o RH insistiu mais um pouco para eu ter a chance de fazer essa entrevista, explicou a situação, e aí aconteceu. Eu fiz a entrevista, e eu te digo que foi a pior entrevista da minha vida. De verdade. Ele me desafiou muito, e ele não concordou com nenhum ponto de vista meu durante a entrevista, das perguntas situacionais que ele fazia. E aí, no final, eu fui contratado por essa empresa, foram 6 votos contra 1, e o 1 era o dele. Ele foi o único que não me aprovou para essa posição. O único detalhe que só me contaram quando eu comecei a trabalhar lá é que ele seria o nosso head global nesta função que eu ia trabalhar. Então, você vê que isso tem um peso, e eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sabe que entrevista é um processo sério, mas como a primeira impressão, ela ainda marca muito, né? Eu acho que a gente tem que sempre se preocupar com isso. E aí começou uma história de muitos desafios nessa empresa. Por mais que eu entregasse, eu tentava me provar, dar resultado, ele nunca reconhecia ou apostava em mim. Né? Ele ficou com essa marca, então ele não parecia que ele não tinha uma confiança no meu trabalho ou que eu pudesse ir além. E aí as mudanças acontecem no contexto organizacional, eu passei a responder para um outro gestor, e foi que minha carreira decolou dentro dessa empresa, a ponto de eu ser convidada para ter um short assignment de 1 ano na Suíça, e fazer a implementação de um projeto de Procure to Pay super importante para a área de compras, que era o Ariba. Na época, assim, poucas empresas tinham o Ariba, e eu estava tendo a minha primeira experiência como Program Manager global, desenhando um template que ia ter um rollout mundial. Eu fiquei bem feliz com a oportunidade, aceitei, né? A gente se adaptou aqui, família, tudo, fez tudo que fosse necessário para acontecer. E quando eu chego lá nesse projeto, eu acho que assim, eu tive milhões de aprendizados sobre a cultura suíça, alemã, a questão da pontualidade, da organização, do planejamento, né? Não é à toa que eles são tão precisos, que eles têm aí todo um histórico, né, de inovação e de uma série de coisas, porque eles levam isso bem a sério. E eu acho que a objetividade que eles têm também é muito boa, e sem aquele sentimento, né? Você pode discutir numa sala de reunião, mas você saiu dessa sala, você vai tomar um café e ter uma conversa como se nada tivesse acontecido. Então, eu achei isso muito interessante nessa experiência, e depois de alguns meses estando lá, esse meu ex-head, ele já havia sido colocado numa função de projetos especiais, a área dele tinha sido extinta na época, e quando eu estava mais ou menos no 4º mês de projeto, me comunicaram que ele ia ser meu par, e ele ia cuidar de migração de dados do projeto. Então, você vê que as coisas mudam, né, e muito no contexto. E ele estava mal, assim, naquele momento profissional de carreira, que realmente, né, ele tinha ali todo um questionamento do que ele iria fazer, e para ele era um downgrade, era até uma questão, assim, de estar trabalhando numa função mais técnica, que ele não fazia há bastante tempo. E naquele momento, tudo que eu pude fazer eu falei, olha, vamos combinar o seguinte, eu toco a parte técnica da migração, eu já estou no projeto, eu já estou com as pessoas, né, na linha de frente, mas você fica com a estratégia da migração de dados e com as apresentações executivas para o comitê do projeto global, e eu acho que a gente consegue se dividir bem. E ele ficou super feliz com isso. Foi interessante de ver que ele talvez pensou que eu ia, né, me colocar numa condição diferente, e a gente trabalhou bem durante alguns meses, como a gente nunca tinha trabalhado, e depois de uns meses adicionais, ele foi desligado da empresa, e aí nesse dia que ele foi desligado, ele me chamou para conversar, e ele falou algumas coisas que eu nunca esqueci. Ele falou assim, eu errei muito com você, você é uma das profissionais mais dedicadas que eu conheci, eu vi que você é uma excelente gerente de projetos, e se eu tivesse a oportunidade de começar de novo, acho que eu teria feito diferente. Né? E foi legal escutar isso dele, um profissional super sênior, né, que estava naquele momento ali também de fragilidade, saindo, e eu acho que foi ali que eu realmente entendi a importância, né, da colaboração, do trabalho em equipe, de deixar a sua marca, e que nada é definitivo, né, realmente você não pode se colocar numa situação privilegiada pelo status que você tem no dia de hoje. Eu acho que essa foi minha grande lição aí,
que eu guardo assim com muito carinho e muito respeito na minha carreira. Que legal, que história legal, Leila. O mundo de fato dá voltas, né? E mais do que isso, né, a gente ter, né, humildade suficiente, né, e dedicação, né, e principalmente atitude para demonstrar que não é isso, né, simplesmente, né. Então, e o mais legal também que eu vejo é a questão do reconhecimento, né. Então, no final, isso de fato eu considero algo super prazeroso, mas história muito muito bacana. Bom, primeiro eu já vou comentar aqui que eu sei que todos os grandes profissionais que passaram por aqui, pelo Conhecendo Gigantes, trouxeram o mesmo tema, Paulo, e eu vou falar de novo da transformação digital, ok? Eu acho que é impossível não falar disso, até pelo contexto, né? E o setor da saúde, como você bem comentou, eu acho que ele tem alguns desafios, né? Ele é um setor bastante regulamentado, que muitas vezes limita experimentos e a aceleração digital como um todo, porque a gente tem uma responsabilidade de cuidado com vidas, né? E isso é uma coisa que não vai mudar, independente de qualquer cenário. Mas eu diria que com o advento do Covid, né, apesar da grande crise que a gente está enfrentando aí, né, e a gente sabe disso, acho que toda crise traz uma oportunidade. A oportunidade que realmente ficou latente, né, e clara para todo mundo foi a questão da aceleração digital. E a gente vê temas hoje como a questão da telemedicina, que era cogitada, que era falado sobre, sendo aplicado e sendo algo que está sendo discutido como uma tecnologia de aporte que veio para ficar, como um modelo que com certeza vai perdurar e que agora tem que entender aí como fazer a escala disso, mas aconteceu, né? Acho que outro tema importante, que em alguns países está bem mais avançado, mas aqui a gente começa uma discussão e um movimento, é a questão do prontuário eletrônico da integração de dados, né, em prol da diminuição de tempo de diagnóstico, de uma série de contribuições até para aceleração de estudos clínicos. Na indústria de farma fala-se muito do real world evidence, né, que é você coletar esses dados, conseguir montar um grande data lake e conseguir utilizar esses dados para essas acelerações, né, uma contribuição geral. Acho que outro tema também muito importante é a questão da adesão de pacientes, né, que estão em tratamento de doenças crônicas. Então, como esses wearables, como todos esses dispositivos eletrônicos que estão à nossa disposição, pode ajudar um paciente com diabetes ou com qualquer outro tipo de doença a se cuidar melhor, a prevenir, né, até alguns sintomas, e também lembrar de tomar regularmente a sua medicação e seguir à risca esse tratamento. Monitoramento, né? Monitoramento, é super importante. E eu acho que na questão médica também, como a gente aumenta o acesso desses profissionais de saúde aos produtos, às informações, às ferramentas, para melhorar as práticas deles no dia a dia. Então, são temas, acho que, no geral, bem latentes, né, da indústria de saúde, não só focando num setor específico, mas falando do todo, e eu entendo que essas são coisas que vão ser muito discutidas e avançadas, mas eu também complementaria dizendo o seguinte, a gente não pode, eu não acredito na tecnologia por tecnologia, então acho que o desafio hoje dos profissionais de TI é entender de negócio, como aplicar essas tecnologias no contexto e conseguir gerar realmente uma visão de qual é o valor que aquilo entrega, né, como solução e o que ela realmente aporta e suporta dentro desse contexto. Eu falaria para você até que a gente hoje discute muito novos modelos de operação, né, então a TI não está ali só na parte da entrega do projeto, mas que novos negócios podem ser criados a partir dessa transformação digital, busca de soluções digitais para agregar valor a produto, a serviço que a empresa entrega, e mais do que tudo, um tema que acho que ficou mais latente ainda durante a pandemia, é a questão da eficiência, da agilidade, e como que você realmente cuida dos stakeholders como centro de tudo, né? Então, aqui eu estou falando de pacientes, de clientes e dos próprios colaboradores da empresa. Então, realmente, eu entendo que essas são as tendências, a agenda que tem sido mais discutida aí nesse momento. Que legal, muito, muito, muito rico essa reflexão. E volta num ponto aqui que você disse que eu acho que eu já entendo como uma dica aqui, a gente sempre reforça isso, inclusive estamos terminando de construir um artigo que evidencia isso, que é essa visão de negócio, profissionais de TI com visão de negócio, eu digo que é um diferencial muito grande, né? É difícil às vezes a gente mensurar isso, inclusive, né, em capacidade de entrevistas, mas eu digo que num contexto que a gente vive sempre acaba sendo um diferencial.
Vamos lá, eu acho que muitas pessoas falam isso, mas eu vou reforçar que eu comparo muito a carreira de tecnologia com a de medicina, né? Dado as devidas proporções e com todo o respeito a todos os profissionais, mas eu acho que elas são similares em vários aspectos, seja a questão dos estudos, né? Já que essa é uma carreira que vai exigir constante atualização, então quem realmente quer ingressar e ter sucesso na área de tecnologia tem sempre que lembrar disso, é uma carreira que você não para de estudar, e exige muita disponibilidade e dedicação. E eu diria que principalmente no começo da carreira, né? Sim, é possível no começo da sua carreira, ou se você atua numa operação muito crítica, que seu telefone vai tocar fora do horário, vai tocar no final de semana, e isso faz parte, né, inerente da profissão, né? E eu falo isso com prazer, de verdade, mas é importante sempre ressaltar que essas são as coisas que existem, mas eu acho que a gente já falou disso aqui, mas para mim o profissional de tecnologia hoje, ele não tem que ser só um bom técnico, né? Você acabou de comentar aí desse estudo que vocês estão fazendo, eu acho que ele não pode ser um bom técnico ou ter apenas uma formação técnica. Tem um conjunto de skills, né, de habilidades que atualmente estão sendo muito buscadas, e vai desde a boa comunicação, e aí eu digo mais no sentido de como você comunica algo técnico em algo interpretável, né, aos seus times dentro da organização, que faça sentido. Eu diria também que tem coisas importantes sobre flexibilidade e resiliência, principalmente nessa era digital. Muitas vezes, o profissional ele vai testar muita coisa, ele vai experimentar algumas tecnologias no intuito de inovar, mas nem sempre o resultado esperado vai ser alcançado. E esse é aquele famoso jargão, né, de testar rápido, errar rápido, aprender rápido, mas eu falo de resiliência aqui nesse sentido, porque às vezes até algumas tecnologias que são experimentadas ou discutidas, elas podem estar além do tempo. Às vezes você está adiantando uma coisa que não existe uma maturidade ainda cultural, organizacional, ou até condições para que isso possa ser escalável naquele momento que você está fazendo essa primeira tentativa. E aí você não pode desistir, porque talvez essa grande ideia de hoje, ela pode servir novamente amanhã, e você já tem esse aprendizado aí no seu portfólio. Então, acho que isso é muito importante. E eu diria também sobre buscar empresas focadas em tecnologia, que investem em transformação e também investem nos profissionais. Eu acho que isso faz grande diferença para os profissionais de tecnologia, quando você trabalha num lugar que te suporta, né, nessa questão da sua atualização constante. E aí, Paulo, não poderia deixar de comentar aqui que também acho que tem um lado, né, eu como mulher em TI, que vale a pena aqui trazer como uma dica, mas eu sempre procurei empresas que possuíam programas realmente de crescimento profissional para mulheres em tecnologia. Isso faz toda a diferença, né? Hoje em dia tem muitas empresas das que eu passei, e a própria Johnson, que eu estou hoje, né, que realmente tem programas específicos, e eu tenho orgulho de saber disso, e saber que, por exemplo, hoje eu estou numa empresa que tem um programa de apoio para mulheres em ciência e tecnologia, né, que são áreas ainda predominantemente masculinas, mas que sim, há um suporte para que as mulheres também se arrisquem e estejam nessas carreiras com toda a dedicação e o sucesso aí que elas possam ter. É isso que eu deixaria de dicas de verdade, de tudo que eu vivi até aqui. Excelente, são ótimas dicas, e eu gostei bastante também dessa contribuição, acho que da percepção de valor das empresas, né, quando se está procurando isso, né, porque na qualidade, às vezes, de candidato, principalmente no início de carreira, né, geralmente você mira para as oportunidades que aparecem ali, né, você não tem muito uma estratégia por trás, né, disso, e eu acho que você trouxe um elemento legal que, sem dúvida nenhuma, pode contribuir aí com, vamos dizer assim, os planos de outras pessoas que estejam nessa trilha, Leila. Bom, dito isso, Leila, te agradeço imensamente pela participação, foi super legal bater um papo aqui com você, e conte conosco sempre quando precisar também. Obrigada, Paulo, obrigada pelo convite, e bom, fico à disposição também, tá? Legal. Um abraço para você. Terminamos aqui mais um episódio aqui do Conhecendo Gigantes, né? Conhecemos aqui a Leila Rodrigues, que é diretora de TI Brasil da Johnson & Johnson, na divisão de Medical Devices. E se você quer saber mais informações sobre conteúdos, né, produzidos aqui pela Iocto, é só seguir a gente nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram. Temos também um podcast intitulado MindTech, onde esse episódio em específico ele também vai estar dedicado em conteúdo de áudio. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.